Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Tenho a honra de declarar aberta essa sessão solene, destinada a homenagear o Dia do Trabalhador Doméstico e o Dia do Trabalho, solicitada respectivamente através de requerimentos pelos excelentíssimos senhores deputados Adão Xavier e pelo segundo secretário dessa Casa, deputado Edmar Pirineus. Convido para auxiliar nos trabalhos da mesa o excelentíssimo senhor primeiro secretário dessa Casa, deputado Manuel de Andrade. Convidamos para compor a mesa. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor secretário, excelentíssimo senhor... Não tem ninguém de ideia, só isso que estão marcados, tá? Senhor segundo secretário, autor de um requerimento, deputado Edmar Pirineus, que também substituirá o deputado Manuel de Andrade na Secretaria dos Trabalhos. Convido o excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, autor do outro requerimento. Convido o senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Barros, o qual solicita aos senhores deputados, autores dos requerimentos, que o acompanhem até mesmo. Convido a senhora presidente da Associação Profissional das Empregadas Domésticas do Distrito Federal, Maria da Consolação Farias, da qual peço também aos senhores secretários, senhores deputados, autores do requerimento, que acompanhem a digníssima senhora até a mesa. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, autor de um dos requerimentos aprovado a essa Casa. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, deputado José Edmar, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Barros, senhora presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do DF, Maria da Consolação de Faria, excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus, autor do requerimento da sessão solene para homenagear o Dia do Trabalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, demais autoridades aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras. Estamos agora reunidos em sessão solene para, com justiça, homenagearmos o transcurso do Dia do Trabalho, assim como o Dia do Trabalhador Doméstico, que ocorreu no dia 27 de abril último. A quem são os trabalhadores domésticos? São compostos por motoristas particulares, copeiros, cozinheiros, governantas, diaristas, babás, jardineiros, empregadas domésticas, entre outros. A iniciativa de requerer uma sessão solene
para que fosse prestado a essa homenagem aos trabalhadores domésticos, ocorreu em função de reivindicação dos sindicatos dos trabalhadores domésticos do Distrito Federal, na pessoa do senhor presidente Antônio Barros, que incansavelmente tem lutado pela melhoria das condições de trabalho dessa laboriosa categoria. Ao requerer esta sessão solene, pensei em criar um espaço nesta casa política para que os trabalhadores ou seus representantes pudessem externar publicamente os seus problemas de forma que as autoridades aqui presentes se sensibilizassem e buscassem os meios de amenizá-los, solucioná-los, ou que os levassem para as esferas competentes. Senhor presidente, o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos elaborou uma cartilha onde busca orientar seus associados quanto aos seus direitos, relatando no referido documento as conquistas conseguidas ao longo da história e que passamos a partir de agora a ler o seu teor para conhecimento dos presentes, diz o documento. O trabalho doméstico existe há muito tempo, sendo talvez a profissão mais antiga do mundo. No início, até há 100 anos atrás, era uma atividade reservada aos escravos. Mesmo depois da abolição da escravatura, os recém-libertos continuaram trabalhando apenas pela comida, distante de qualquer proteção legal. Só no início deste século veio o doméstico a merecer a atenção do legislador brasileiro, ainda que apenas para estabelecer o prazo da prescrição, isto é, o direito de cobrar pelos seus serviços prestados. Tal ocorreu em 1916, por ocasião da aprovação no Brasil do Código Civil. Em 1941, houve um decreto-lei assegurando ao doméstico a carteira assinada e aviso prévio depois de 6 meses de trabalho. Só durou 2 anos, senhor presidente. Só durou 2 anos, vindo a ser revogado por outro decreto de lei, este de número 5.452 de 43, que instituiu a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esta lei afastou os domésticos de suas normas de proteção. Finalmente, em 1972, 30 anos depois de aprovada a CLT, foi conquistada a lei número 5.859, que regulamentou o trabalho doméstico e criou alguns direitos. Todavia, o doméstico continuou fora dos direitos conquistados pelo conjunto da classe trabalhadora. E, na prática, marginalizado dos direitos sociais básicos até a Constituição Federal de 5 de 10 de 88, que ampliou os direitos graças às grandes lutas. Esta Constituição representou um marco na caminhada da categoria, porquanto assinalou a conquista de vários direitos trabalhistas, aproximando a categoria dos trabalhadores domésticos dos demais trabalhadores, embora guardando ainda uma distância entre eles, representada pelo não reconhecimento de direitos fundamentais, tais como a jornada de trabalho, fundo de garantia, o seguro-desemprego e todos os direitos previdenciários, dentre os quais o seguro acidente de trabalho. Porém, o simples fato de constar
o trabalho doméstico no texto constitucional já significa algo expressivo, que revela um pouco do caráter social da Constituição. Falta muito para completar a definitiva igualdade de direito entre trabalhador doméstico e os demais trabalhadores. Neste aspecto, merece atenção a revisão constitucional, porque nela atuarão com certeza os poderosos, colocando em risco as conquistas sociais, dentre as quais os direitos laborais dos domésticos. É necessário lutar pela ampliação das conquistas trabalhistas específicas e em conjunto com os demais trabalhadores. Essa é, portanto, a razão maior desta sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o defensor da palavra o deputado Edmar Pirineus, também autor de um dos requerimentos dessa sessão solene. Senhor presidente, em exercício, Zé Edmar, caro colega, deputado Dom Xavier, senhora presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do Distrito Federal, Maria da Consolação de Faria, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos DF, Antônio Ferreira Barros, caros colegas, imprensa, senhoras e senhores, autoridade de presença. Nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do Distrito Federal, assumido durante a campanha para os nossos 2 mandatos e levado adiante nos últimos 5 anos, no decorrer do nosso trabalho nesta casa, motivou o nosso requerimento para a realização dessa sessão especial e homenagem ao Dia do Trabalho. Entendemos que não é possível limitar homenagens aos nossos trabalhadores a uma data simbólica, mas sim estendê-la em uma ação permanente na defesa da nossa população para que o nosso trabalho se traduza em resultados concretos que representem a geração de empregos permanentes e aumento de nível de renda e a melhoria de índice da qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias. Nossa homenagem, portanto, só terá valor se devidamente traduzida na prestação de conta da ação que estão desenvolvendo para que os trabalhadores possam superar o fosso que hoje separa o de padrão de bem-estar social a que todos os cidadãos igualmente têm direito. É grande o fosso, mas não insuperável. Para eliminá-lo definitivamente é preciso apenas a vontade da política. Nossos trabalhadores estão enfrentando os maiores índices de desemprego da história do Distrito Federal. O contingente de desempregados já ultrapassou a faixa de 130 mil pessoas e a tendência é que esses números cresçam se nada for feito. Ao mesmo tempo em que enfrenta desemprego e os baixos salários, os trabalhadores do Distrito Federal lutam contra a falta de moradia, a inexistência de equipamentos urbanos, de saneamento e água potável, de transporte adequado, de atendimento médico e escolar. Com decorrência, enfrentam o aumento de índice de doenças provocado pela falta de saneamento e de educação sanitária e ambiental. Sofre da doença do descaso do governo, que não lhe oferece o atendimento básico de saúde, educação, de que tanto necessitam. Ao mesmo tempo em que estão penalizados pelo descaso, nossos trabalhadores travam uma luta desigual contra os aumentos de água, de luz e do PTU que lhes são impostos. Paguem, assim, a conta
do despreparo gerencial e administrativo de um governo incapaz de encontrar soluções que tira dos ombros dos mais desfavorecidos o peso do desequilíbrio orçamentário. Para mudar esse quadro, basta, conforme já assinalei, a vontade política. O instrumento para oferecer aos trabalhadores do Distrito Federal emprego permanente e condições decentes de vida já existe à disposição do governo e não são poucos, conforme podemos atestar ao levantar o grande número de projetos aprovados nesta Casa com o objetivo de garantir trabalho, saúde, educação e dignidade para a nossa população. Aprovamos o Programa de Integração da Criança e do Adolescente, o PROMENOR, que já é lei e deveria estar sendo executado pelo governador do Distrito Federal, que, no entanto, continua optando por deixar os menores na rua, afrontando a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, agravando o quadro de insegurança na área urbana. O PROMENOR determina a criação de granjas, escola e escolas profissionalizantes para atendimento aos menores em regime de educação integral, gerando novos empregos em todo o Distrito Federal. Determina também a forma de arrecadação de recursos que podem ser levantados de forma rápida através de cobrança de impostos sobre a ocupação de áreas públicas. O PROMENOR garante um futuro para os menores que hoje estão nas ruas, mas falta a vontade política para que o governo decida cumprir o dever de pôr em execução essa nova lei. Aprovamos, como 7 outros projetos, que também já foram transformados em lei, a criação de núcleos rurais, agrovilas em regiões de Engenho da Laje, Laga, Jardim Mestre das Armas, Ponte Alta de Baixo, Ponte Alta de Tamanduá e Lago Oeste. O objetivo dessas novas leis é justamente garantir condições para que os trabalhadores rurais possam produzir sem o risco de ter que abandonar a área rural para enfrentar a sobrevivência na área urbana. Esses 7 projetos que apresentamos em que esta Casa transformou em lei, garante assistência de saúde, educação, formação profissional, transporte e apoio à produção. Vão gerar empregos e fixar o trabalhador do campo, mas falta a vontade política e os nossos trabalhadores continuam, por isso, enfrentando na cidade a dura luta pela sobrevivência. Aprovamos para as famílias dos nossos trabalhadores projeto de lei destinando a assegurar o futuro de seus filhos a partir de um processo educacional capaz de oferecer uma formação adequada, que torna aptos a enfrentar o mercado de trabalho. Aprovamos com o nosso objetivo a criação da Escola Técnica Regional de Braslândia, a criação do Programa de Cooperativa de Ensino e Educação Integral, o ProEnsino, o passe livre para o estudante da área rural. Para assegurar a saúde dos trabalhadores e a oferta de novos empregos, aprovamos lei que cria a rede de abatedouros públicos do Distrito Federal, destinada a acabar definitivamente com a ameaça que representa para a população o consumo de carne de origem duvidosa. Mas falta vontade política do governo para executar as novas leis e os riscos à saúde permanecem, conforme denunciando pelo Correio Brasiliense em matéria publicada em último fim de semana. Nosso trabalho não se esgota. Há uma série de novos projetos e propostas estão sendo desenvolvidas, todos eles voltados para ampliar os níveis de qualidade de vida e o bem-estar dos nossos trabalhadores. Vamos continuar atentos também para que as novas leis saiam do papel. Ao render, nesse momento, a nossa homenagem a todos os trabalhadores do Distrito Federal, reafirmamos em nosso compromisso continuarmos trabalhando para que no próximo dia do trabalho possamos somar novas conquistas em benefício da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Convido, por favor, da palavra o deputado Marcos Arruda, líder do PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara Legislativa, meu companheiro de bancada, deputado José Edmar Cordeiro, excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus, autor do requerimento da sessão solene para homenagear o Dia do Trabalho, excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, meu amigo particular, autor do requerimento que viabilizou a sessão solene em homenagem a esse grande dia, e principalmente ao Dia do Trabalhador Doméstico, senhora presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do Distrito Federal, senhora Maria da Consolação de Faria, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Barros, meu grande amigo, companheiro de partido, Severino, presidente do Sindireta, aqui presente, e demais representantes dos servidores públicos e de trabalhadores do Distrito Federal aqui presente. Senhores funcionários desta casa, profissionais da imprensa, senhoras e senhores deputados distritais. O Dia do Trabalhador, eu gostaria de recordar aqui, nasceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Os sindicalistas decidiram dedicar esse dia, o primeiro dia do mês de maio, à melhoria dos salários e dos contratos de trabalho, além da reivindicação da jornada de 8 horas. Mas, em função desta reivindicação, senhor presidente, ocorreram as primeiras mortes, 6 primeiras mortes de trabalhadores, por lutarem por seus legítimos direitos. E aqui eu quero homenagear pós-mortem esses dignos trabalhadores que foram sacrificados em suas vidas por lutarem pelos seus direitos. Mas, senhor presidente, hoje era dia da gente estar em festa, mas, lamentavelmente, não podemos estar em festa. Não podemos, por alguns fatos que ocorreram recentemente. Os mortos dos sem terras. Um país de grande dimensão como o nosso. Um país de uma magnitude territorial, 8 milhões de quilômetros quadrados. E encontramos várias pessoas, trabalhadores, sem acesso à terra, sem acesso ao direito de trabalhar e de produzir num pedaço de chão. E outro grave problema que nos aflige é o problema do desemprego. Então, hoje, senhor presidente, quero também aqui exaltar o trabalho dos representantes dos sindicatos, das associações de empregados domésticos, que estão lutando pela melhoria dos direitos desse setor tão marginalizado e que é hoje tão ainda sacrificado. Parabéns aos representantes dessas entidades. Continuem nessa luta, dando exemplo aos demais representantes. Como também aqui homenagear o trabalho do companheiro, que eu sempre denomino o Barão do Guará, do Severino, que luta incessantemente pela melhoria dos servidores públicos. Mas, senhor presidente, eu faço um apelo aqui aos demais pares, aos companheiros desta Câmara Legislativa, no sentido da gente somar esforços. Somar esforços para solucionar esse flagelo que assola o Distrito Federal. Brasília é a unidade da federação, campeã do desemprego, pois em termos proporcionais, mais de 16% da população economicamente ativa, hoje no Distrito Federal, se encontra desempregado. E eu, como deputado, e quero também aqui prestar o testemunho do esforço dos demais deputados, para que a gente nos unamos, para que a gente se mobilize, no sentido de encontrar soluções para esse flagelo social que é o desemprego no Distrito Federal. Deputado Adão Xavier, deputado Edmar Pirineus,
são outros companheiros preocupados com essa grave situação de desemprego. E aqui eu quero elogiar um encontro inédito. Empresários e trabalhadores, Fé Comércio e CUT, entregam propostas ao governo com várias alternativas, entre as quais eu vou citar algumas. Exploração do turismo, agricultura, produção de insumos, plantação do Porto Seco, melhora do eixo rodoviário que leva aos portos, corredor do Centro-Leste, manutenção do poder aquisitivo do salário e funcionalismo público, investimento na educação técnica com qualificação para o trabalho, federalização dos impostos, rever a legislação para terrenos destinados ao desenvolvimento econômico, criação de linha de crédito para os desempregados diretamente para tirar os excluídos da situação de penúria, redução da jornada de trabalho, criação da região metropolitana de Brasília, participação da Terra Capa em empreendimentos produtivos como forma de assegurar suas rendas no futuro, implantação da Ferrovia Norte-Sul, liberação de projetos para habitação, reinício das obras do metrô, realinhamento do tratamento tributário com a eliminação do diferencial de alíquota do ICMS, implantação do polo de gemologia com disseminação de sua atividade no meio familiar, transformar o setor comercial em uma área de compras de tipo 24 horas, implantar um terminal turístico e transferir percentual do ICMS em taxa para investir no turismo. Veja bem, é gratificante quando a gente vê empresários e trabalhadores, a Federação do Comércio e a CUT, realizando um seminário visando a minimizar esse problema crucial, que é o desemprego no Distrito Federal, e apresentando alternativas. Eu fui autor também de um projeto que permite ao governo do Distrito Federal fazer parceria com a empresa privada, através de pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, com o objetivo de criar distritos industriais no Distrito Federal. Não é que com esse projeto a gente tenha que permitir a implantação de refinaria de siderurgia, que Brasília não tem vocação para sediar aqui siderurgia nem refinaria, indústrias pesadas e poluentes. Mas criar realmente distritos industriais para absorver esta mão de obra do entorno, esta mão de obra desempregada que se localiza não no plano piloto, mas principalmente na Ceilândia, na Samambaia e no Gama, regiões onde tem condições para implantação de indústrias de pequeno e médio porte. Senhor presidente, é com essa mensagem, mesmo triste no dia de hoje, sabendo que a gente não tem motivo para comemorar, mas que se transforme este dia num dia de mobilização, num dia de organização para resgatar a dignidade do trabalhador do Brasil, a dignidade do trabalhador brasiliense. Muito obrigado. Convido para compor a mesa o presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal, nosso caro amigo Severino. Convido agora para falar da palavra o deputado João de Deus, ao mesmo tempo que transfiro a presidência do trabalho para o deputado Edmar Pirineu, segundo secretário da Casa. Excelentíssimo senhor presidente, Com a palavra, deputado João de Deus. excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus, autor do requerimento da sessão solene para homenagear o Dia do Trabalho. Excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, autor do requerimento que viabilizou a sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalhador Doméstico.
senhora presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do DF, senhora Maria da Consolação de Faria, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do DF, Antônio Ferreira Barros, nosso companheiro e conhecido amigo Severino, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre a questão do trabalhador doméstico. Eu já fui trabalhador doméstico na Embaixada da Alemanha. E naquela época pelo nome, eu me sentia às vezes envergonhado. Dizia, mas eu sou trabalhador doméstico, eu sou homem. Né? A gente entendia que só poderia ser trabalhador doméstico mulher, pela questão da empregada doméstica. E depois, quando eu fui me firmando no emprego, aí eu vi que eu era uma pessoa importante para aquela família. E foi daí que eu pude tirar alguns conhecimentos do início da minha vida aqui no Distrito Federal. Agora, senhor presidente, eu acho que o trabalhador no Brasil, principalmente o trabalhador assalariado, não tem muito o que comemorar, não. Como é que nós vamos comemorar o Dia do Trabalhador com um salário miserável de R$112? Eu acho que nós, deputados, que temos um salário de R$4.800, que muita gente pensa que é 8, 10. Quando nós percebemos o nosso salário, aí é que a gente diz o quanto é miserável o salário de um trabalhador. Eu posso citar aqui, senhor presidente, os trabalhadores da segurança pública do Distrito Federal, os policiais e os bombeiros. Lá também a gente, outrora, vivia numa situação de semi-escravidão. Até porque, antes do advento da Constituição de 88, os cabos e soldados da polícia e do bombeiro não tinham direito a voto. Aí o velho caudilho, Leonel de Moura Brizola, botou o pé na parede e conseguiu com que esses trabalhadores da Segurança Pública do Distrito Federal saísse da condição de subcidadania e passasse a escolher os seus representantes. E é por isso que por aqui já passou o deputado Fernando Naves e hoje tem eu e o deputado Marco Lima. Lá também, senhor presidente, há autoritarismo, descaso, desmando, injustiça. Eu cito o exemplo da Academia de Polícia Militar de Brasília, que lá só formam-se oficiais. E 95% daquela pedagogia é voltada para o sistema militarista. E para o cidadão comum nas ruas, ele não quer saber se o soldado sabe marchar, se ele fica horas a fio com o fuzil nas costas. Ele quer saber que ele precisa de segurança e precisa sentir a sensação de segurança. Para a mulher que às vezes dá à luz, e eu costumo dizer parir, dentro das nossas viaturas, tanto faz da UTE, do bombeiro, como da própria RP, não interessa se o soldado sabe marchar. O que interessa é se ele tem uma formação policial que vai ajudá-la no parto para salvar a sua vida e do seu bebê que está vindo ao mundo. Então, eu acho que nós não temos nada a que comemorar. Eu acho até que o ramalhete de flores ali deveria ter flores negras e roxas de repúdio ao luto pelo salário mínimo miserável que o trabalhador do Distrito Federal e do Brasil percebe. Muito obrigado, senhor presidente. Queremos registrar a presença do senhor administrador regional do Núcleo Bandeirante, Abdel Carajá, do senhor representante da Secretaria de Cultura,
Vanderlei Silva, do senhor Coronel José Augusto dos Santos Ferreira, desse ato representando o Comando Geral do Corpo Bombeiro do Distrito Federal. Registrar também o vice-presidente do Sindicato do Sindireta DF, Roberto César do Amaral, a senhora Maura Garcia, representando a LBV, a senhora Zoraide Gomes de Oliveira, representando o SINDF, o senhor Jonatas Figueiredo, representando o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a senhora Dulcineia Rodrigues, tesoureira da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do Distrito Federal, também a senhora Ana Rodrigues da Paixão, membro do Conselho Fiscal da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do DF, a senhora Elza Simões Paz, membro do Conselho Fiscal da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do DF, e o senhor Edivaldo Santos, da Comissão de Negociação do Sindireta DF. Dando prosseguimento, convido o deputado Wasni Derrore, representando o PT, para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, companheira Maria, presidente da Associação das Empregadas Domésticas, o presidente do Sindicato da Administração Direta do Distrito Federal, o companheiro Severino Marques, o companheiro Antônio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, o deputado Adão Xavier e deputado Edmar Pirineus, autores das proposições, senhores deputados, representantes de trabalhadores e representantes de órgãos da administração do Distrito Federal. Senhor presidente, é histórico a luta dos trabalhadores e que hoje nós podemos presenciar através de uma sessão que esta casa propõe aos trabalhadores e, lamentavelmente, encontramos uma sessão que poderia ter uma envergadura muito maior, como em anos anteriores, sobre o Dia dos Trabalhadores. Eu gostaria de que primeiro fosse registrado essa situação da indiferença por parte de vários segmentos na cidade e até mesmo de parlamentares. Nós não podemos entender que no momento tão doloroso em que a nação vive, tão angustiante que o povo brasileiro vive, inclusive a população do Distrito Federal, nessa oportunidade venhamos a desconhecer uma data tão relevante. Esta é uma data que foi cravada no calendário através do sangue. Não foi simplesmente uma descoberta por ser o melhor dia, a melhor forma de homenagear os trabalhadores. Essa data é uma comemoração a partir de lutas e sangue de trabalhadores. Hoje, comemoramos aquilo que não é exatamente uma comemoração, e já dita por muitos colegas que nos antecederam, que é essa situação extremamente grave que os trabalhadores vivem. Na área rural, a situação do salário baixíssimo, a situação do próprio aposentado, que agora passa a ser tributado do ponto de vista da sua contribuição previdenciária, como também os próprios trabalhadores sem terra em uma busca histórica pela reforma agrária nesse país. O governo, entendendo que a reforma agrária advém de um novo órgão, cria o Ministério da Reforma Agrária, que, por sinal, ocupado pelo Dr. Raul Jugman, por sinal, um eminente homem público de nosso país, a qual aproveito para tributar as homenagens a ele, e espero que essa homenagem até mesmo possa se repetir, se ele, de fato, tiver apoio e desempenhar a função com dignidade. Mas, sobretudo, a situação na área urbana, senhor presidente, aonde podemos detectar, particularmente, os trabalhadores que dependem do salário mínimo, um salário que foi corrigido
abaixo da própria inflação. Ora, um governo que propõe buscar a divisão da renda nesse país, reduzir o índice de concentração de renda, onde se coloca entre os maiores do mundo, deixa-nos estarrecido quando vemos aqueles menos remunerados com um nível de salário que hoje se coloca entre os mais baixos da América Latina, inclusive abaixo do próprio Paraguai, senhor presidente. Inclusive abaixo do próprio Paraguai é o salário mínimo brasileiro. Mas não distante dessa situação estão os próprios servidores públicos do Distrito Federal. Eu registro novamente essa questão, senhor presidente. Recuperar a história em que os trabalhadores do serviço público, quando em 1994 o governo federal concedeu na área federal as chamadas isonomias no mês de setembro e novembro, dando, portanto, aos servidores da União um reajuste superior ao que tinha sido conferido aos servidores do Distrito Federal. Lamentavelmente, vem a data básica dos servidores públicos e nós não temos a correção que de direito. De direito por quê, senhor presidente? A correção que a própria Constituição garantiu. Garantiu as perdas salariais a todos os trabalhadores, entre eles o próprio servidor público. Ora, o governo sendo aquele agente na sociedade, exemplar no cumprimento dos ditames constitucionais, também deve ser o primeiro a executar as suas obrigações, para que o próprio trabalhador, projeto maior do projeto democrático e popular, não podemos aqui nos silenciar diante da angústia dos trabalhadores, porque é uma necessidade, é uma determinação, porque não podemos estar sendo manipulados inteiramente com o chamado discurso da falta dos recursos financeiros. Portanto, senhor presidente e senhores deputados, é necessário que esta casa possa intervir de maneira a contribuir, senhor presidente, a contribuir na recuperação da dignidade do trabalhador. A dignidade não é apenas pelas melhores condições de vida, a dignidade é pelo melhor desempenho do trabalho, por uma cobrança plena das funções de um servidor público, desde um salário que o remunere dignamente e de um serviço que é executado prioritariamente para a sociedade. Deixo, portanto, nesta homenagem aos trabalhadores, a minha solidariedade por essa situação deplorável que vive os trabalhadores no Distrito Federal e no próprio país. Em particular, os trabalhadores que dependem de um salário mínimo que é corrigido vergonhosamente abaixo da inflação. Ou seja, há uma perda real do salário dos trabalhadores neste ano. Muito obrigado, senhor presidente. Registramos também a presença do senhor administrador regional de Candangolândia e Recanto das Embas, senhor Chico Pereira. Dando prosseguimento, convido para usar a palavra o deputado Miquéas Paz, do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão e autor do requerimento que tornou possível esta homenagem, senhor deputado Edmar Pirineus, excelentíssimo senhor Adão Xavier, também autor deste requerimento, senhor presidente do sindicato do Sindireta, DF, Severino Marques Oliveira, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores, senhor Antônio Ferreira de Barros, Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, e senhora presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do Distrito Federal, senhora Maria da Consolação. Bom, eu posso até ser meio contraditório no momento em que eu digo que acho que o trabalhador tem que comemorar, sim. Eu acho que ele tem que comemorar a sua determinação, a sua objetividade e a sua clareza em dizer o que quer. Eu acho que isso, sim, é um motivo de comemoração. Nós não podemos comemorar em relação àquilo que é oferecido ao trabalhador nesse país durante não só esses últimos anos, mas durante 500 anos. Se a gente parar para pensar, a gente voltar ao passado, a gente vai perceber que se fizermos uma conta bem simplificada, a gente vai perceber que sai mais barato para um patrão hoje manter
um empregado do que manter um escravo. Com certeza, sai muito mais barato manter um empregado assalariado com seu salário mínimo do que manter um escravo. Porque ele não tem outras preocupações a não ser aquela do salário mínimo. A não ser aquela de garantir o elementar e, muitas das vezes, até muito menos do que isso no Brasil de hoje. Nós vemos hoje, e aí nós temos acompanhado uma quantidade significativa de reportagens a este respeito, em que nós vimos pessoas ganhando R$ 5 por semana, porque trabalham diuturnamente, 12, 15 horas por dia, sujeito até perder um pedaço do braço, como os catadores de sisal, por exemplo, e que ao final de um dia conseguem computar míseros R$ 1,50, R$ 2 no final do dia. Essa é a realidade desse Brasil. Essa é a realidade de um Brasil que existe uma riqueza fenomenal, existem pessoas que dominam fábulas em suas contas bancárias, mas também existe esse Brasil tão desigual, tão traiçoeiro, tão mesquinho. Essa é a verdade do nosso país. E aí, qual é a nossa função hoje? A nossa função é brigar com unhas e dentes para tentar mudar esse quadro de forma muito clara. Eu, particularmente, espero ainda que nesse momento, nesse governo a que pertenço, nós tomemos uma atitude muito clara e vigorosa em relação a uma proposta que se instala a nível federal, que é de trazer para o Brasil um projeto neoliberal, que é muito explícito quais são as suas finalidades. O Brasil tem um projeto muito claro, inclusive eu, particularmente, nos últimos tempos, tenho acompanhado algumas questões na educação, e que, pasmem os senhores, mas um dos projetos pretende retirar educação física e educação artística do conceito dos currículos obrigatórios da escola. E aí, o que isso tem a ver com o trabalho? Isso tem a ver com a capacidade de criação. E quando o trabalhador, quando o ser humano lhe é retirado a capacidade de criação, ele torna tão somente um apertador de parafuso. Em outras palavras, ele vai se tornar mão de obra barata. Ele deixa de ser pesquisador, ele deixa de ser investigador, ele deixa de ser uma pessoa que quer alterar o curso da história. Passa a ser tão somente um apertador de parafusos, no mau sentido da palavra. Alguém sem perspectiva, alguém que vai ser mão de obra barata para as grandes empresas internacionais que querem fazer desse país um grande celeiro de trabalhadores baratos e descartáveis. E hoje a gente tem que ter a noção que o desemprego vem se tornando algo constante, não é casual, porque desemprego significa salário mais barato. Desemprego significa retirada de direitos sociais, como é o que se pretende agora, como que se ouve e se ecoa de norte a sul no Brasil, a desculpa de que a maior carga que o empresário tem que pagar são os direitos sociais. E essa discussão a gente tem que levar com muita sinceridade e muita seriedade. É essa discussão, inclusive, que eu, aqui de público, convoco esse governo que eu pertenço para que se contraponha a um projeto que vem se instaurando. A gente pode, em nome de uma governabilidade, ceder, mas não pode ceder princípios. A gente pode ceder no que se é possível, mas a gente jamais pode ceder os princípios. E é em nome desse princípio é que eu me candidatei, e é em nome desse princípio que eu consegui estar eleito, mesmo que de caráter provisório, digamos assim, mas em cima de um princípio foi que eu, aqui nessa casa, pude estar, e é em cima desse princípio que nessa casa eu vou estar defendendo. Que nós tenhamos a clareza da importância que é nós enfrentarmos essa situação que hoje se instaura no país. Uma situação em que, claramente, a cada dia que passa, o trabalhador que tem, de fato, gerado a riqueza no Brasil, a cada dia que passa, tem que se passar pelo vexame de receber R$ 12, não é isso, de aumento? R$ 12 é o aumento proposto depois de um ano de último aumento, no último maio, né, no último 1º de maio, nós teremos a grata fortuna, né, de recebermos R$ 12 de aumento. A gente devia perguntar para o ministro, né, da Economia, para o senhor presidente, senhores, o que é mesmo que os senhores fariam com R$ 12? Convido o deputado Renato Rainha, líder do PL, para usar a palavra. Não, meu com leite.
Excelentíssimo senhor presidente desta sessão e autor do requerimento que tornou possível a homenagem ao Dia do Trabalho, meu amigo deputado Edmar Pirineus, meu também amigo deputado Adão Xavier, autor do requerimento que viabilizou a sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalhador Doméstico, prezado companheiro Severino, presidente do Sindireta, na pessoa de quem eu rendo a minha homenagem a todos os servidores públicos do Distrito Federal, meu prezado presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal, Antônio Ferreira Gomes, e prezada Maria da Consolação de Faria, presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do DF, na pessoa de quem eu rendo homenagem a todos os profissionais empregados domésticos do Distrito Federal. Realmente, hoje não é um dia de comemorar. Nem ontem, que foi o dia formal do trabalhador. Nós podemos até parabenizar o trabalhador, seja ele trabalhador da iniciativa privada, seja ele trabalhador do serviço público. Mas nós parabenizamos esses trabalhadores pela sua dignidade, pela sua capacidade de resistir às adversidades, pela capacidade de continuar tendo esperança e pela capacidade de lutar pelos ideais de um dia conseguir uma sociedade mais digna e mais justa. E por que nós não temos condições de comemorar? Em primeiro lugar, como já foi dito por muitos que me antecederam, um salário mínimo de R$ 112 é até vergonhoso e é lamentável nesse país, quando o governo usa bilhões e bilhões no PROER para poder bancar os bancos quebrados, para poder pagar a dívida de bancos quebrados, que foram quebrados fraudulentamente. Enquanto sobra bilhões e bilhões do PROER, falta dinheiro para investir no trabalhador e falta dinheiro para investir no servidor público. E vejam, senhores, nem me diga que esse dinheiro do PROER não vem do orçamento público geral. Vem sim, senhor, e vamos provar que vem. Quando o governo retira esse dinheiro do PROER, ele recebe um título de um fundo. Sabe qual é a defasagem desse título, desse fundo, nominalmente? Ele está marcado lá, por exemplo, 100, e ele vale real só 20. Até 80% de desvalorização, que é coberta com dinheiro público, não só o dinheiro do PROER, que está lá no fundo para cobrir os rombos dos bancos, não, senhor. Então, o trabalhador está pagando isso, e para isso sobra dinheiro. Vamos lá ver. Econômico, Nacional, Banerj, Banespa e tantos outros bancos aí que quebraram e que estão quebrando e que cada um de nós está enfiando a mão no bolso e está lá cobrindo as falcatruas dos banqueiros que podem ter certeza. O que tiver de bens confiscados nesse país são os bens que eles esqueceram aqui ou que deixaram até de propósito para dizer que sofreram algum prejuízo. Porque o grande montante eles aplicaram fora desse país em contas numéricas que ninguém nunca mais vai achar. Podem ter certeza disso. E o desemprego? O desemprego ou o subemprego que tem assolado esse país, que tem se generalizado nessa nação. Só no Distrito Federal, 130 mil desempregados, com a possibilidade de chegarmos a 160 mil no final do ano. E o que mais? As empresas fechando, principalmente as pequenas, micros e médias empresas. A área rural também não dando conta de produzir, e o trabalhador rural vindo mais para a área urbana, para a cidade, congestionando mais e causando um caos social maior ainda, porque as estruturas que nós temos aqui na área de saúde, educação, segurança pública, enfim, na área pública não mais suporta o inchaço que ocorreu nas cidades por descaso do governo em manter o setor rural produzindo com condições de dignidade. E por que o trabalhador rural vem para a cidade? Ora, porque lá ele está sofrendo. A imagem que o governo tem do trabalhador rural é que ele deve ser um jeca tatu, doente, magro, pisar no chão, ganhar pouco, tomar banho na água fria, não ter uma televisão para assistir. Isso não é dignidade, não. Na hora que se der dignidade para o homem permanecer no campo, ele não vai vir para a cidade. Na hora que se der dignidade para o homem produzir no campo, ele vai voltar com a sua família. Porque os que para cá vieram, se não perderam a sua família, se não se desestruturaram, estão numa situação muito difícil. Nós precisamos também
falar sobre os aposentados e os pensionistas. Como os aposentados e os pensionistas estão sofrendo, e aqui nós temos uma representante, uma digna representante dos pensionistas do Distrito Federal. Meu Deus do céu, as pessoas trabalham 30, 35 anos da sua vida, ou tem um trabalhador na família que trabalhou esse tempo, e esse trabalhador, de repente, falece, e aí ficam os pensionistas aí numa situação de indignidade, porque o aposentado desse país é humilhado todos os dias, porque o que eles recebem não dá para sustentar a sua família. E aí tem que trabalhar em subemprego depois que se aposentam, para poder complementar aquela renda que é vil, aquela renda que mal dá para que ele possa se alimentar, pelo menos. Eu não digo nem as outras necessidades, vestuário, alimentação, transporte, mas só de alimentação. E os servidores públicos, hein? Coitado dos servidores públicos desse país. Foi eleito tanto pelo governo federal, FHC, como pelo governo local, como grande causador das desgraças desse país. E nós sabemos que nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Está lá o FHC, o presidente Fernando Henrique Cardoso, querendo quebrar a estabilidade do servidor. E para que ele está querendo quebrar a estabilidade? Para retirar os servidores de carreira e colocar apadrinhados, apaniguados, pessoas descompromissadas com servidores públicos e fazer politicagem com cargo para comprar voto de deputado, igual está acontecendo no Congresso e de senador, e realizar a política do é dano que se recebe. É para isso que eles querem quebrar a estabilidade do servidor público. É exatamente para isso, para fazer politicagem com que essa nação tem de mais caro, que é o serviço público, que é através do serviço público que a gente vai fazer dignidade para a nossa população. E vejam, senhores, que o tão sonhado governo popular e democrático do Distrito Federal, que tanto tem batido no FHC, tem copiado o senhor Fernando Henrique Cardoso em tudo. Eu já mostrei, já pedi para se juntar nos anais dessa casa, matéria do senhor governador Cristóvão Buarque defendendo a quebra da estabilidade. O governo FHC não deu reajuste de database dos servidores. O governo Cristóvão não deu reajuste de database dos servidores. O governo FHC, na reforma administrativa, tenta caçar diversos direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos conquistados ao longo de lutas históricas. E o governo Cristóvão Buarque também. Está aqui os nossos amigos do Sindireta, que podem dar o testemunho disso. Onde é que está o ticket de refeição, que não é pago desde janeiro? Onde é que está o dinheiro de se pagar os 10 dias que os servidores públicos venderam de suas férias e foram e trabalharam? A Constituição proíbe o trabalho escravo, mas aqui no nosso Distrito Federal nós tivemos trabalho escravo, porque o servidor que trabalha 10 dias e não recebe contraprestação do seu serviço está assimilado, para todos os efeitos, ao trabalho de escravo. Até onde nós vamos com isso? E as decisões judiciais? Eu acho que a taquigrafia já não consegue mais me ouvir falar da falta de cumprimento de decisões judiciais. Quantas vezes eu já subi aqui para falar isso? Meu Deus do céu, eu nunca vi falar que decisões judiciais são cumpridas num regime democrático. Eu nunca vi. E nós estamos com centenas de decisões judiciais descumpridas aqui no Distrito Federal. E vejam, senhores, que em agosto do ano passado, mais precisamente 10 de agosto de 1995, eu apresentei aqui nesta casa um requerimento pedindo a instauração de crime de responsabilidade contra o senhor governador, em virtude do descumprimento de algumas decisões judiciais e em virtude do descumprimento de algumas leis aqui elaboradas por esta casa. Havia poucas decisões judiciais sendo descumpridas. E naquela época muita gente falou, você foi muito precipitado, rainha, você deveria dar mais uma chance ao governo. E hoje eu sei que eu não fui precipitado, porque nós temos centenas de decisões judiciais reconhecendo quintos, 84%, os 10 dias vendidos, trabalhados e não pagos, e o senhor governador se nega a cumprir as decisões judiciais, fazendo com que aqui a gente tenha um império do Estado antidemocrático de direito. O Estado democrático de direito está aniquilado no Distrito Federal. E nós não podemos, diante disso tudo, ficar calado. Não podemos permitir que isso ocorra. E os trabalhadores domésticos, que também vivem nessa mesma situação.
que são os trabalhadores do pouco caso, que são os trabalhadores informais, que são de fundamental importância para uma família que necessita dos seus trabalhos, mas que essa família não dão o mesmo retorno da importância que esse trabalhador, que esse digno trabalhador presta nas suas casas, cuidando dos seus filhos, cuidando de todas as atividades domésticas, dando tranquilidade para que pessoas possam trabalhar. E qual é a retribuição? É uma atividade informal, é um salário baixíssimo, é a falta de respeito. Quando é que as pessoas desse país vão começar a olhar com mais dignidade para o trabalhador? Então, a vocês, servidores públicos, a vocês, trabalhadores domésticos, aos trabalhadores de uma forma geral, eu quero render aqui as minhas homenagens e quero parabenizar, não pela passagem do dia, porque nós não temos o que comemorar, mas principalmente pela dignidade, principalmente pela honestidade e principalmente por manterem dentro de vocês o ideal. E eu me lembro, e para finalizar, eu gostaria de deixar aqui as palavras do poeta Gonçalves Dias, que dizia o seguinte: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta reída. Viver é lutar. A vida é um combate que os fracos abate, mas os bravos e os fortes só vai exaltar. Companheiros que estão acampados na frente do Buriti, exigindo a dignidade no serviço público, tenham sempre em mente as palavras do poeta Tupiniquim Gonçalves Dias. E tenham com vocês essa dignidade que emociona cada um de nós e que nos faz parar meia-noite para poder ficar meia hora com vocês e aprender, sim, como é que se faz serviço público com dignidade nesse país e no Distrito Federal. Parabéns a vocês, não esmoreçam, parabéns a todos os trabalhadores. Contra o mal, o bem vai prosperar. Muito obrigado. Registramos também a presença da senhora Elzira Maria do Espírito Santo, assessora especial do governador do Distrito Federal. Dando prosseguimento, convido o deputado Filipelli para usar a palavra. Líder do PMDB, em exercício. Senhor presidente dessa sessão e autor do requerimento que torna possível a homenagem do Dia do Trabalho, deputado Edmar Pirineus, companheiro de partido do PMDB. Excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, autor do requerimento que viabilizou a sessão solene e homenagem ao Dia do Trabalhador Doméstico. Deputados que eu queria, desde já, parabenizar pela iniciativa oportuna e meritória. Senhor presidente do sindicato da Sindireta do Distrito Federal, Severino Marques de Oliveira. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do DF, Antônio Ferreira Barros. Senhora presidente da Associação Profissional dos Empregados Domésticos do DF, Maria da Consolação de Faria. Demais diretores do Sindireta, membros de comissão de negociação, autoridades aqui presentes. Eu ouvi atentamente a colocação feita por todos os pares que usaram essa tribuna. Gostaria de, inicialmente, esclarecer que ocupo essa tribuna em nome do PMDB, em nome da liderança do PMDB. E, ouvindo atentamente todas as lideranças, a gente vai formando um determinado quadro do que se passa hoje em termos de Brasil. Mas, mais interessante ainda, e mais importante, mais oportuno ainda, foi um editorial publicado ontem no Correio Brasilense, cujo título é Nada a Festejar. E, baseado nesse quadro, posto nessa situação colocada, partimos para uma análise. Primeiro, do ponto de vista nacional. A gente vê que, como falou aqui Miqueias, Vasni, hoje o salário mínimo praticado no país é um dos menores salários mínimos do mundo.
volto a insistir, um dos menores salários do mundo, inclusive dentro da América Latina. Ele chega a ser ilegal. Ilegal porque a própria Constituição nossa, inconstitucional, vamos dizer, a própria Constituição nossa, no artigo 7º, estabelece qual deve ser aquele salário mínimo necessário a respeitar a própria dignidade do trabalhador. Ele não é fruto de um problema momentâneo. Ele é reflexo de uma política equivocada ao longo de diversos governos. Eu ainda entendo essa dificuldade, que poderia haver, a nível de governo federal, uma forma, um caminho mais fácil de equacionar uma retomada do salário mínimo. Por quê? Porque a nível federal poderia se alegar, inclusive, o cuidado e atenção que deveria se dar a planos econômicos. Poderia se alegar aqui que o aumento foi de 12%, mas o poder de compra do salário mínimo avançou em 28%. Teríamos algumas alegações, teríamos algumas justificativas, que, logicamente, não justificariam a vergonha desse salário. Não justificaria o momento passado, o momento sofrido pelos trabalhadores. Mas, de qualquer forma, poderia ser um discurso de um governo de nível federal que, como ponto de partida, não tem no seu nome o nome do trabalhador, que não teria como seu partido o principal compromisso com o trabalhador. O mais grave ainda é que toda essa vergonha que nós estamos analisando, de um salário mínimo, ele, em algumas regiões do país, ele não chega sequer a ser praticado em profissões como professor. No Nordeste, existem professores que chegam a ganhar, trabalhando para o governo, chegam a ganhar menos do que um salário mínimo. Uma profissão que tem que ser considerada como uma das mais relevantes e mais sagradas nesse país, onde que estamos a buscar o nosso caminho. Agora, tudo bem, isso é uma análise do quadro federal. E o quadro local? Como é que seria o quadro local dentro de um governo dito compromissado com os trabalhadores? Dentro de um governo do Partido dos Trabalhadores. Difere da situação de forma nenhuma. Lamentável. Vai mais além. Acumula todas as injustiças, todos os erros a nível de governo federal. E ainda, insistindo em outro tipo de erro que é inadmissível nos dias de hoje, num governo dito democrático popular. Estamos assistindo hoje 184 mil desempregados no Distrito Federal. O maior índice de desemprego na história de Brasília, alcançado exatamente durante um governo do Partido dos Trabalhadores. Isso não é suficiente. Nós estamos assistindo a ameaça de mais 8 mil desempregados, numa simples decisão de um governo local com relação aos conveniados. Num momento difícil. Num momento que atravessamos o quadro negro, o pior momento da história de Brasília com relação ao emprego. Nós assistimos, com certeza, o momento de maior desrespeito ao funcionalismo público do Distrito Federal. Simples, a tradução daquela faixa. Governo Cristóvão violenta direito dos servidores, não cumpre decisões judiciais. Assinado, sim, direta. Os companheiros têm que acampar de frente ao palácio para reivindicar o que seria obrigação do governo. Antes de tudo, uma preocupação que teria que ser natural de um governo dos trabalhadores.
Brava luta. Nós vemos como resposta a uma batalha longa do Sindireto e de todo servidor do Distrito Federal. Assistimos, atônitos, à importação de gerentes para o Distrito Federal. Poderíamos fazer um rápido recordação. A diretoria da SEB e presidência da SEB. Gerentes de outros cantos do país, desrespeitando os técnicos locais, desrespeitando a história daqueles que vieram construir Brasília, que deram suas vidas, que gastaram mais de 30 anos para edificar essa cidade, são colocados de lado, única e exclusivamente por causa de não serem partidários de um partido denominado PT, onde vamos buscar, para presidir a SEB, um deputado que estava como suplente no norte do país, do governo dos trabalhadores, sem qualquer identidade com essa cidade. Estou exagerando? Não. CAESB. Meus senhores, por quê? Numa empresa de saneamento, de água e esgotos, que não tem qualquer ligação com a área federal, ela tem que ser dirigida por técnicos importados. Única e exclusivamente porque são derrotados do quadro do PT em outros estados. Em detrimento, novamente, aos funcionários e aos técnicos de Brasília. Estamos exagerando? Não. TCB. A TCB, dirigida por técnicos do PT importado. Negando toda a história e toda a trajetória de uma vida vivida por Brasília, onde que, para fixar as tarifas, o próprio governo invoca os detalhes específicos que tem a cidade, mas para administrar essa companhia, traz pessoas do PT de fora. DMTU, Departamento Metropolitano de Transporte Urbano, também, logicamente, é dirigido por técnico importado. Exageramos? Não. Metrô. O metrô tão combatido num determinado momento pelo PT. Novamente, para a sua gerência, para a sua administração, importa-se técnicos de fora. E as secretarias? Como vamos importar um secretário de transporte para cuidar do transporte de Brasília, que tem as particularidades locais, que é característico dessa cidade? Como justificar uma importação dessa? E o BRB, que é um banco de Brasília? Também presidido por uma pessoa importada. Nós solucionamos o problema dos outros estados de desemprego e agravamos o nosso. É simples verificar e entender o que ocorre num partido democrático popular, denominado, ou que assume o compromisso de identidade com o trabalhador. O que nós vemos? É a República da UNB, confortavelmente instalados em todos os cargos de direção e de assessoria. É a verdadeira ditadura do PT, marginalizando técnicos que não sejam partidários desse partido, do PT. Agravando dia a dia esta situação. Estou mentindo? Não. Esses dias vimos aqui, há poucos dias, a denúncia de um deputado do PMDB, deputado Odilon Aires, denunciando as soluções do plano de cargos e salários adotados na SEB, onde vimos a promoção de 2 ex-dirigentes sindicais ganharem gratuitamente 6 níveis nos seus salários, quando nenhum outro servidor daquela casa teve qualquer tipo de evolução ou promoção. Qual foi o critério? Carteirinha do PT?
Por quê? Esse mesmo carinho, essa mesma atenção, eu não vejo com os sindiretas aqui. Ao contrário, que rema com muito mais dificuldade.